Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao tema de atos administrativos. Agora você já viu o conceito, você já viu os elementos e agora chega um momento muito importante que é saber a diferença dentro dos elementos entre o ato administrativo discricionário e o ato administrativo vinculado, ok? Então você já viu quais são os elementos do ato administrativo. É bom que esteja aí no seu caderno, né? Dividido, como funciona, qual é o conceito dentro de cada um e tudo mais. Agora, você vai pegar a ideia que você tem de ato vinculado e discricionário, que você viu lá na legalidade, você sabe como funciona, o que os diferencia, né, no conceito básico. E agora a gente vai pegar e analisar, com base nos elementos do ato administrativo, o que vai diferenciar o ato discricionário do vinculado, ok? Então vamos lá, de uma maneira bem esquematizada, né, para ficar tranquilo aí no seu caderno, a gente tem o ato vinculado e nós temos o ato discricionário, ok? Você tem o ato vinculado e você tem o ato discricionário. A minha pergunta, é importante que você sempre vá pensando e concatenando as ideias, certinho? A pergunta, o ato vinculado tem quantos elementos? É a pergunta. Segunda, o ato discricionário tem quantos elementos? Eles têm os mesmos elementos? Eles têm a mesma quantidade de elementos? A gente precisa pensar nisso, né? Então vamos lá. A gente sabe que todo ato administrativo válido, todo ato administrativo válido, ele vai ter que ter aí 5 elementos, não é isso? Então você tem aqui como elementos do ato administrativo. Eu tenho competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? Os elementos do ato administrativo são esses. Você sabe muito bem disso daí. Os elementos são esses: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá. O ato vinculado tem que ter esses 5 elementos? Tem. O ato discricionário tem que ter os 5 elementos? Também. Então uma coisa é certa: tanto um quanto o outro tem a mesma quantidade de elementos. Professor, se tem a mesma coisa, o que os diferencia? O que vai diferenciar é a forma como você vai manejar, ou entre aspas aí, manipular certos elementos, ok? Por exemplo, em um ato vinculado, eu posso dizer, botar assim, ó. Vamos ver para você entender que eu estou falando primeiro de ato vinculado, tá bom? Em um ato vinculado, o elemento competência é vinculado? Em um ato vinculado, o elemento competência é vinculado? Como assim, professor? Simples. Vinculado é, não há possibilidade de escolha. Lembra disso? Vinculado é, não existe possibilidade de escolha. Em um ato administrativo vinculado, eu posso escolher quem é competente para realizar aquele ato? É essa a pergunta que você tem que colocar na cabeça. Em um ato vinculado, eu posso escolher quem é competente para realizar o ato? Resposta, não. Se eu não posso, então eu vou dizer que no ato vinculado, o elemento competência é vinculado. É vinculado. Beleza. Continuemos. A forma é um ato administrativo vinculado. É vinculado ou é discricionário? Você vai pensar, eu posso escolher? Via de regra, é o que ainda cai na sua prova? Não pode escolher. Então, em um ato vinculado, o elemento forma é vinculado. Ok? Finalidade. Acabei pulando aqui. Finalidade. A finalidade é vinculada ou é discricionária? Aí eu te pergunto, qual que é a finalidade? Professor, finalidade geral ou finalidade específica? Estou falando da geral, né, pessoal? Porque se eu for falar de específica, eu tenho que te dar um exemplo concreto. Como eu não estou fazendo isso agora, quando eu te pergunto, a finalidade de um ato administrativo é vinculado ou é discricionário? Não falei mais nada, você vai pensar sempre, né? Ele está falando da finalidade geral. Se a finalidade geral
é alcançar o interesse público, e é mesmo? Posso eu escolher entre interesse público e privado? Não posso, né? Não dá. Então vem cá, a finalidade também vai ser vinculada. Também vai ser vinculada. O motivo, né? Situação de fato, situação de direito, como que vai funcionar, etc. E o objeto, aquilo que está sendo transformado, basicamente, aquilo que está sendo transformado ou declarado no mundo jurídico, pode ser objeto de escolha no ato vinculado? Não pode. Não pode, a lei vai falar exatamente qual é o motivo e qual é o objeto. Então você tem o seguinte, é bom anotar aí, querido. No ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. No ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. Ponto final. Professor, tem exceção? Não tem exceção. Porque se eu falar exceção, eu vou estar dizendo que o ato vinculado é discricionário, né? E ninguém pode ter crise de consciência na administração pública. Você é uma coisa ou você é outra coisa. Beleza? Ah, mas eu quero ser os dois. Aqui não dá, tá bom? Beleza. Agora, se eu pegar o ato discricionário, primeira coisa, ele tem quantos elementos? 5 elementos. Ele tem 5 elementos. Vou colocar do lado de cá, ok? Para você enxergar legal. Então, ó, só para você não se perder. Esse VV é vinculado, ato vinculado, elemento vinculado. Agora eu estou falando de ato discricionário. Preciso saber se aqui eu vou colocar um D de discricionário ou um V de vinculado, tá bom? É assim que a gente está organizando o seu material agora. Ó, no ato discricionário, a competência é vinculada ao discricionário. Sempre faz essa pergunta para você não se perder na hora da prova. Em um ato discricionário, a competência é vinculada ou a competência é discricionária? Aí você vai pensar, o ato é discricionário, mas eu posso escolher quem vai assinar esse negócio? Não pode não. Se você não pode escolher, o ato discricionário, a competência é vinculada. A competência é vinculada, tá bom? Aí fica mais fácil, né? Um ato discricionário, a finalidade, que é o interesse público, pode ser negociado? Não. Então, em um ato discricionário, a finalidade ela é vinculada. Em um ato discricionário, a forma é discricionária ou é vinculada? Pessoal, na regra de concurso público, é que ela é vinculada. Professor, por que você está falando nesse ponto aqui especificamente, na regra de concurso público? Porque em concursos mais complexos, né, aqueles de magistratura, defensoria pública, etc., eles têm que entrar muito no conceito aqui do que está adotando a doutrina em virtude da jurisprudência, que é o seguinte, a forma, ela em regra é vinculada, mas quando não for essencial a validade do ato, ela pode ser discricionária, tá? Então a forma, na verdade, ela tem que ser tratada aqui como um asterisco, quando se tratar desse contexto aqui, tá bom? Aí vai ser esse asterisco por causa dessa informação, que para cargos de analista e técnico, honestamente, não vejo ser muito cobrado, mas a informação está aí se você quiser aproveitar. Agora que vem a questão. Veja, até agora, foi a mesma coisa. Competência vinculado, finalidade vinculada, forma vinculada e vinculada. Se você olhar por esse contexto, você vai falar, professor, é a mesma coisa mesmo, né? Então calma. Não. Por quê? Porque agora é que vem a grande diferença, e geralmente é o que cai na sua prova. Quando a gente fala de ato discricionário, e os elementos motivo e objeto, esses elementos são discricionários. Ok? Eles são discricionários. Tá? Beleza.
já fez a diferença aqui, ó. Percebe? Percebe? Já fez a diferença ali. Se já fez a diferença ali, o que eu tenho que colocar no caderno agora, professor? Tem que anotar? Tem. Já botar aí o seguinte, que a diferença básica, né? Porque tem várias diferenças. A diferença básica entre o ato administrativo vinculado e o discricionário está, né? A diferença está nos elementos motivo e objeto, pois, enquanto que no ato vinculado, motivo e objeto são vinculados, no ato discricionário, motivo e objeto são discricionários. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Se você não entendeu, levante a mão. Ótimo. Então veja, quando eu trato nesse aspecto aí, que você já deve ter dado um pause e voltado algumas vezes para colocar essa informação, que é muito importante, né? Você vê que isso daqui é o começo de uma grande e bonita história. Depois você passa desse ponto, a gente vai para o segundo, que é motivo e objeto. Motivo e objeto. Em um ato administrativo discricionário, podem levar o nome, ok? E levam mesmo na nossa prova, de mérito administrativo. Olha o que eu estou te dizendo. Motivo e objeto no ato administrativo discricionário podem levar o nome, podem ter a nomenclatura, podem ter conceituação, qualquer coisa que você quiser, de mérito administrativo. Então, pode vir o seguinte, o mérito administrativo de um ato administrativo discricionário é o que o diferencia do ato vinculado. Tá certo, ele está falando a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, tá bom? E esse mérito administrativo, que é o motivo e objeto de um ato discricionário, ele é analisado de acordo com a conveniência e oportunidade. Olha só que legal. O mérito administrativo ele é analisado de acordo com a conveniência e oportunidade. Por quê? Porque se não tivesse conveniência e oportunidade, eu estaria falando de um ato administrativo o quê, pessoal? Vinculado. Então a gente começa a ver que uma outra grande diferença entre um ato e outro é a possibilidade de análise de qual caminho você vai seguir. E para saber qual caminho você vai seguir, eu vou fazer uma análise. E essa análise se dá em virtude da conveniência e oportunidade aplicada sobre o mérito administrativo, que representa o conjunto de dois elementos do ato administrativo discricionário, sendo eles motivo e objeto. Ok? Ponto. Está vendo que eu estou falando dessa aula um pouco mais devagar, porque são vários pontos a serem ligados, né? Mas o bom da aula online é exatamente esse. Você vai lá, para e volta e faz um rap, né? Porque você vai voltar aí, você vai ouvir eu falando tantas vezes, você daqui a pouco faz até um mnemônico com uma música. E se você fizer, tá? Você manda aqui pra gente, porque vai ser bem legal eu poder cantar isso também. Não sei se você sabe, mas um dos meus dons é cantar, né? Eu canto muito bem, tá? Talvez eu aceite o convite, abrindo uma coisa aqui para vocês, talvez eu aceite o convite lá para o The Voice, né? Já queria me colocar na terceira etapa do projeto, em virtude da minha voz. Mas eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu sou tímido no final das contas. Tudo bem, mas nada que uma festa de posse, né? Numa festa de posse, eu não possa lá cantar e você se deliciar com todo esse dom que Deus me deu. Beleza? Ótimo. Agora que você já viajou, legal, né? Você está ficando meio doido com esse negócio aqui, você volta. Tranquilo? Isso que eu fiz com vocês agora, parênteses, é uma coisa muito importante. Você está estudando uma teoria bem pesada, né? Porque você viu, comecei aqui, fui para cá e voltei tudo, eu não acabei ainda. Quando você entende um ponto, que eu espero que tenha sido esse que você entendeu, se nossa, foi muito pesado, isso aqui não era simples, você para, dá uma relaxada, tá? Dá uma relaxada, porque você tem que acomodar. Lembra de Tetris, aquele joguinho que você ia acomodando lá
os negocinhos. Então, é a mesma coisa. Quando você vai colocando muita informação, às vezes complexa, às vezes nova, é importante você parar para ele se acomodar na sua cabeça e fazer sentido. Depois disso você continua, tá bom? Então é bom, levanta, toma uma água, dá um grito na janela, não o que você quiser, ok? Mas é bom você fazer uma ruptura entre esses dois momentos. Agora você volta ali. Então a conveniência e a oportunidade é um binômio que você já ouviu em algum lugar, não é? Você já ouviu quando a gente falou de, olha só, hein? Autotutela. Quando eu falei de autotutela, eu falei de conveniência e oportunidade. Aí você tem que estar lembrando assim, caramba, já ouvi falar nisso mesmo. Mas ele estava falando de que, Deus? De que ele estava falando? Quando eu falei de conveniência e oportunidade na autotutela, ou eu ia falar de revogação ou eu ia falar de anulação, não é isso? A conveniência e oportunidade está ligada ao quê? Revogação ou anulação? Ah, professor, está ligado aqui a revogação, não é isso? A revogação, é isso mesmo? É isso mesmo, está ligado à revogação. E aí eu te pergunto, vem cá, calma, volta tudo. Se eu estou falando de elementos do ato administrativo, que são 5, pega 2 no discricionário, vira o mérito administrativo. Esse mérito é analisado de acordo com a conveniência e a oportunidade, que lá no princípio da autotutela permite a revogação de alguma coisa. Minha pergunta, que tipo de ato administrativo pode ser revogado? Ponto. De interrogação. Qual ato administrativo pode ser revogado e qual não pode ser revogado? Aí você fala o seguinte, bom, revogação é uma análise de conveniência e oportunidade. Se conveniência e oportunidade significa uma escolha, essa escolha só pode recair sobre um ato administrativo. Qual é esse ato administrativo? O ato administrativo discricionário, ok? Discricionário. Gostei de escrever com 2 canetas e farei isso várias vezes a partir de agora. Fica avisado. Ok, galera, então é isso. Veja que o ciclo, ele fecha direitinho. Se você for reparar, se você já estiver utilizando as nossas técnicas de estudo, você vai ver que aqui eu tenho infinitas questões de prova, tá? E tem muita gente que negligencia esse tema aqui, seja em livros, seja em aulas, etc. Por quê? Porque é um tema aparentemente lógico quando você só trata disso. Mas quando você começa a explodir os conceitos aqui, você vê que você tem muita questão de prova. E quando você faz as questões, você vê isso aparecendo. Ok? Então essa é a importância de você fazer um estudo concatenado, ligado, conectado. Tá? Que é o que a gente sempre faz aqui no Te Vejo na Posse. Né? Eu sempre pego os conceitos. Lembra lá do princípio. Volta e junta, porque pode sair uma questão bem elaborada daí. E se você entende isso que é o mais complexo, o que é simples fica fácil. Ok, galera? Então é isso. Né? Fechamos aqui mais uma parte desse importante conteúdo. Eu vejo você no próximo vídeo.